A paz do Senhor, estou um pouco rouca, mas isso não vai fazer eu deixar de falar da palavra. Estamos trabalhando no livro de Neemias, esse livro que é uma inspiração. Um homem fiel, verdadeiro, corajoso, determinado, que tem o melhor para orientar a mim e a você, para nos mostrar como é servir ao Senhor, para nos dar força, graça e sabedoria em cada situação. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. É o capítulo 6, do 1 ao 14, onde o tema é Deus aumenta nossas forças. Porque na Bíblia diz, planos contra Neemias. Quantas vezes tem plano contra nós? Crítica, né? Zombaria, tanta coisa. Mas Deus aumenta nossas forças. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca é que é forte. Eu não sei o que você está passando. Peça a força do Senhor. Peça a graça do Senhor. Ele disse a Paulo, minha graça te basta. Tem graça de força, de vitória, de renúncia. Tem graça de orientação. Tem graça de discernimento. Tem graça de bênçãos. Amém? Neemias 6, do 1 ao 14. Sanbalat, Tobias, Gesso e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brecha nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Veja que ele diz que os inimigos souberam que ele estava terminando a obra e que as brechas estavam tapadas. Isso quer dizer que os inimigos sabem quando eu e você estão na direção certa. E aqui diz que as brechas estavam tapadas. Tape suas brechas. Fale pouco, escute mais. Tape suas brechas com oração, com adoração e com louvor. Sanbalat e Gesso me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados no Vale do Ano, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Já pensou? Neemias só foi ali fazer o bem. Levantar as muralhas, tudo aquilo estava destruído em Jerusalém, mas sempre tendo contra. Com Jesus foi assim, como é que vai ser diferente comigo e com você? E eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante. Não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Na minha outra Bíblia diz assim, eu estou fazendo uma grande obra. Então ele só mandou um recado simples. Eu não posso ir, porque eu estou fazendo um grande trabalho. Não se preocupe com a oposição. Faça a obra do Senhor. Lembra de Judas, o tempo todo com Jesus? Jesus não expulsou ele e sabia o que ele ia fazer. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Veja que Neemias era um homem sábio. A mesma resposta. Eles insistiam, sem inveja para fazer o mal. Mas homem de Deus, Deus orienta. Quando está com comunhão, ouvindo Ele, na direção dEle. Quando tem comunhão com Ele, Deus orienta e dá livramento. Então Sanbalat me mandou o 5º recado. Este veio por escrito, era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sanbalat. A carta que estava aberta dizia, Gesso me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato, dizendo que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Agora era uma carta de mentira, de calúnia. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles. Vocês entenderam? Que existe coisa que é plano do maligno, vamos vigiar. E que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá, o rei Ataxerxes, certamente vai saber disso. E por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Colocar medo, inventar mentira. Eu mandei a seguinte resposta, olha que homem sábio. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Ele era curto e grosso, Neemias. Porque Neemias não perdia tempo com maquinação, com conversinha, com disse-me-disse, com mimimi. Neemias era um homem. O que eles queriam era me meter medo para não continuarmos o trabalho. Inveja,
né? Nem faz e quer que os outros parem. Agora, ó Deus, aumenta minhas forças. Foi isso que Neemias pediu no meio de toda aquela tribulação daqueles homens. Aí eu botei aqui, Deus, aumenta nossas forças. Porque Neemias pedia a coisa certa. Neemias sabia orar. E Deus escutava. Nessa época, Samaia, filho de Delaia, o neto de Metebel, estava proibido de sair de casa. E pois fui visitá-lo e me disse, veja, Neemias foi visitar um doente. Veja o que esse doente falou. Nós dois precisamos nos encontrar juntos no lugar santo, no templo. Vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite desta, eles virão matá-lo. Ninguém podia entrar no templo, a não ser o sacerdote, porque seria morto. Neemias sabia disso. Veja, Sanbalat e Tobias vigiavam Neemias 24 horas. Sabia que ele ia visitar aquele doente, automaticamente já foram lá antes. Isso respondi, Neemias respondeu. Eu não sou do tipo do homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Neemias era corajoso, igual Josué. Seja forte e corajoso. Então seja corajosa, seja determinada. Saiba o que você quer na direção de Deus. Porque Deus é contigo por onde você e eu andar. Glória a Deus. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semeia, aquele que ele foi visitar, e sim com que Tobias e Sanbalat havia pago a ele mesmo para me dar aquele conselho. Cuidado com o conselho. Cuidado com quem diz que é e não é, para você não entrar em abismo. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom ânimo e me humilhar. Veja, viu? Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. E eles poderiam acabar com o meu bom ânimo e me humilhar. Eles queriam que Neemias pecasse. Neemias falou. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Fuja da aparência do mal. Aquilo que pensa que é, mas não é. O meu Deus, olha o que Neemias orou. Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sanbalat fizeram, castigam. Lembra também da profeta Noadia e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Então foram equipes que tentaram fazer Neemias ficar com medo. Tudo mandado por Tobias, por Sanbalat. Não perca tempo com rodinha. Porque lá em Salmo fala da rodinha dos escarnecedores. Não perca tempo com palavras paralelas, com conversas desnecessárias. Faça a obra que Deus botou nas suas mãos. Faça com amor, com respeito, com carinho. Não fique em patotinhas, porque amanhã isso vai trazer pecado para você e pecado mata. Mas deixa com Deus. Fala pouco e adora o Senhor, porque Ele age. Em qualquer situação que você esteja passando, seja uma falta de dinheiro, um débito, uma enfermidade, uma luta, Deus aumenta nossas forças quando a gente ora, como Neemias orou. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte. Mas para isso é necessário orar, louvar, adorar, ler a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é ler a palavra. A verdade é estar na palavra. A verdade é ouvir a voz do Mestre. E Ele faz. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. E até amanhã.